final de Tokugou é incrivelmente poético e narrativamente horroroso. 教えてよ教えてよその仕組みを Esse vídeo terá spoilers dos capítulos 107 a 143, ou seja, o final do mangá. Vocês foram avisados. Esse mangá tem uma qualidade bem interessante, que já aparece anteriormente, que é o simbolismo dos Gous no universo em relação ao nosso. É dito que eles não possuem direitos civis e que um Dove tem o direito de executar um Gou em missão. O que me parece um pouco contraditório, né, com essa prisão tão grande com tantos Gous presos, mas beleza. E é mostrado que o ambiente deles, para com eles mesmos, também é muito hostil, com brigas entre grupos rivais e tal. Isso é uma característica que foi muito bem retomada no final do mangá. Como nós vemos a forma como os Gous e os humanos lidam com esse momento de luto e medo que tem no conflito final. Os humanos choram, enlouquecem. Os personagens humanos, de forma geral, eles estão agindo de uma forma que eles nunca tinham agido antes. Enquanto os Gous, de forma geral, já tratam esse momento com uma melancolia sutil e muita naturalidade. Por mais que nós não tenhamos visto quase nada do Monkey e da Black Dog, eu consegui sentir empatia por eles nesse momento. E com o Yoshimura também. Mas aqui eu acho que isso podia ter sido um pouquinho melhor aprofundado. Esse lance de que o Kaneki aponta de que tem uma xícara guardada na Anteiko, que ele sente que o Yoshimura espera para poder usá-la e tirá-la do armário há muitos anos, dando a entender que é para a filha dele, né? Isso é muito bonito. E se nós soubéssemos dessa informação antes, poderia ter sido muito mais dramático esse momento. Não com o Kaneki contando isso pra gente de uma forma meio óbvia, mas, por exemplo, com o Yoshimura guardando a xícara numa caixa, sabendo que ela nunca mais vai ser usada, já que ele tá aceitando naquele momento o fim da vida dele, né? Algo assim teria sido muito mais impactante e teria sido muito mais poético, mas enfim, beleza. A escolha do elenco de Gous que participa da luta final é muito bem pensado. Aqueles que não tinham grande apreço pelo Anteiko ou que eram novos demais, não participam. E isso faz muito sentido, os mais velhos não querem que os mais novos se coloquem em risco. Beleza. Agora, sobre os Doves. Todos que foram introduzidos e desenvolvidos são usados, o que é bem legal. O Arima finalmente apareceu fazendo alguma coisa, o que também é bem maneiro. Só que eles apresentam vários personagens novos do nada, só pra esse momento. Enquanto outros que foram introduzidos antes não tiveram tanta relevância assim. Isso me dá a impressão de que era pra Tokugou ter sido um mangá um pouco maior. Era pra ter acontecido mais coisas entre o Kaneki desfazer o grupo dele e os Doves irem lá atacar Anteiko. Porque no fim, a sensação que fica em mim é que toda a investigação do Kaneki foi completamente irrelevante pro final do mangá. Porque acaba que ele não chega a nenhuma conclusão definitiva. E aí, o mangá já, poucos capítulos depois, tem essa batalha final e aí acaba. E sim, eu sei que existe o Tokugou RE, que pode explicar algumas questões aí da obra ainda. Mas a obra, o primeiro mangá, precisa ser capaz de se encerrar em si mesmo. Porque senão, pra que você dividiu em 2 mangás? Era só ter sido só mais um arco. E aqui, no caso de Tokugou, eu não sinto que o primeiro mangá de Tokugou consegue se encerrar sozinho. Ficam tantas pontas soltas que eu me senti muito decepcionada com esse final do mangá. Que basicamente me obriga a ler o RE, para poder entender quase tudo, porque quase nada foi explicado. Mas, vamos lá, a maior qualidade do mangá que tinha no começo, no meio ficou em escanteio, volta com muita força aqui no final. O Kaneki entende muito de literatura, e isso compunha a semiótica de Tokugou. Aqui, na parte que o Kaneki está enfrentando o Arima, a quantidade de símbolos deixa a cena muito interessante no quanto ela está comunicando com a gente sem precisar falar de forma óbvia. O Kaneki encontra o Arima no subterrâneo num campo de flores de lírios, que simbolizam pureza e que também são muito utilizados em funerais no mundo inteiro. Então a gente logo vê que os lírios, na verdade, eles são aqui só uma metáfora para os corpos dos Gous que estão ali espalhados nos pés dele. Além disso, durante a luta, o Kaneki ele já está meio enlouquecido. E isso vai piorando ao longo da luta, o que faz com que aconteça esse painel. Porque ele está recitando uma história Ainu cantada através de uma canção. Essa versão que ele está recitando é dada como sendo do autor Kitahara Hakushu, mas a versão dele nunca foi traduzida para o inglês oficialmente. Então eu me baseei nessa outra versão da mesma história cantada por uma outra artista. Essa versão foi anotada pelo Dr. Kubodera a partir da recitadora Hiraga Etenoa, em 1932, e foi traduzida em 1979, em uma parceria entre as universidades de Princeton e de Tóquio.
Nessa história, uma Ainu vivia com um homem que acreditava ser confiável, mas é revelado para ela em um sonho que será uma mentira. É uma história que fala muito sobre conflitos entre dois povos inimigos que não conseguem viver juntos e sobre encontrar a sua própria identidade. Algo muito semelhante à jornada do Kaneki. E no fim, quando o Arima vence a luta e coloca o Kaneki lá no time do Vasco, ele lembra da sua mãe e percebe que ele trilhou o mesmo caminho que ela. E só o que fez ao longo da sua vida foi se sacrificar pelos outros, até o final. Então tem esse último painel dele, agora com as flores Licorice radiata ao redor dele. Flor essa que significa rito de passagem, sendo ela uma flor altamente venenosa e muito usada em vários outros animes. O que simboliza que, né, o Kaneki foi pro Vasco. O que me deixa muito bolada com o RE também. Enfim, pessoal, tem mais coisas simbólicas muito legais no mangá de Tokugou, mas esse vídeo já tá ficando muito grande, então se vocês quiserem saber o que mais eu achei do final de Tokugou, curtam e comentem esse vídeo que eu trago a próxima parte.